Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a aula 4 da UC6. Primeiro, vamos começar vendo os objetivos, né? Conhecer os mecanismos de patogenicidade do H. pylori, compreender como o H. pylori e os AINES, que no Robbins, se eu não me engano, tem DAINES, contribuem no desenvolvimento da úlcera péptica, compreender as fases do processo de cicatrização de feridas da pele e compreender como ocorre a cicatrização no caso da úlcera péptica. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre a patogenicidade do H. pylori, tá? O H. pylori, ele é uma bactéria gram-negativa, espiralada e flagelada. Esses flagelos são importantes porque vão ajudar na locomoção desse patógeno. Então, isso vai ser um dos fatores, né, de patogenicidade do H. pylori, os flagelos, para começar. Segundo, o H. pylori ele tem a predileção por locais com pH baixo. Mas para que ele não seja destruído, ele precisa de uma estratégia. E essa estratégia é a urease. Ele pega a ureia, quebra a ureia e forma uma nuvem de amônia em volta dele, fazendo com que em volta dele o pH fique neutro. Porque ele estava num lugar ácido, quando ele forma amônia, vai neutralizar e aí ele vai ficar num ambiente onde ele consegue sobreviver. Ele também tem adesinas que ajudam a fixação deles na parede, né, do epitélio que ele está tentando se ligar, no caso, no epitélio gástrico. Ele tem toxinas, como a KAGA, que o mecanismo não é completamente esclarecido, mas se sabe que essas toxinas aumentam a virulência desse patógeno. Ele também produz citocinas pró-inflamatórias, que vão estimular a inflamação, e ele aumenta a gastrina da seguinte maneira. Ele vai afetar as células D, que são células que produzem somatostatina. E a somatostatina normalmente inibe as células G que produzem gastrina, tá? Então eu vou explicar primeiro o normal, para ficar mais claro. O que acontece normalmente? Normalmente a gente tem as células G produzindo gastrina. E a gastrina faz com que aumente o ácido do estômago. Quem controla a produção da gastrina é a somatostatina, e ela é produzida pelas células D. As células D produzem somatostatina e a somatostatina inibe as células G, que diminuem a produção de gastrina, fazendo com que tenha a diminuição do ácido. Isso tudo vai funcionar por meio de feedback. Então, as células elas conseguem sentir o ambiente para dizer se precisa de mais ácido ou não. Só que quando a gente tem o H. pylori chega nas células D, que controlavam as células G, e faz com que elas fiquem hipoexpressas, ou seja, na verdade faz com que elas fiquem hipoativas. E aí elas não conseguem produzir somatostatina o suficiente, a gente tem uma regulação alterada da gastrina, ou seja, a gastrina não vai ser inibida, e aí com isso você tem um aumento da produção de ácido, tá? Espero que isso tenha ficado claro. Certo, então aqui a gente tem uma imagem mostrando isso, tá? Mostrando a bactéria, que é espiralada, que tem os flagelos, que vai produzir urease, que vai formar amônia e vai neutralizar o ácido gástrico para que ela consiga sobreviver. Os flagelos, já falei, né, locomoção. Tem lipopolissacarídeos, que são altamente imunogênicos, estimulam o sistema imunológico. Outras proteínas de adesão, né? Tem a KAGA, que eu já falei. Tem exotoxinas, enzimas, né? E outras substâncias também que ajudam na patogenicidade. Então, vamos entender como o H. pylori e os AINES podem contribuir para o surgimento da úlcera péptica. Para entender o patológico, primeiro vamos conversar um pouquinho sobre o normal, tá? Então, lembrando que a gente tem um estômago, dentro do estômago a gente tem ácido, esse ambiente ácido pode chegar até pH de 1, então é um ambiente altamente ácido. O organismo precisa ter estratégias para proteger a mucosa desse ácido. Essas estratégias são as forças defensivas. Essas forças defensivas são o muco, a produção de muco, junto com o bicarbonato. O bicarbonato fica preso no muco e quando o ácido vem, ele é neutralizado. E aí com isso a gente não tem a lesão direta do epitélio pelo ácido.
O fluxo sanguíneo na região associado ao transporte de membrana, porque eles vão fazer com que toda substância tóxica que seja produzida seja rapidamente drenada pelo sistema circulatório e eliminada, né, daquela região, inclusive ácido. Se o ácido passar, o fluxo sanguíneo vai levar. A gente também tem a capacidade regenerativa, que é muito alta, então se por um acaso vir a ocorrer lesão, as células conseguem se proliferar e rapidamente aquela região vai ser restabelecida. E a gente tem a produção de prostaglandinas, porque essas prostaglandinas elas aumentam a produção de muco, de bicarbonato, inibem a produção de ácido, então elas ajudam no controle do ambiente, tá? Mas a gente pode ter forças danificadoras, e essas forças danificadoras, se elas estiverem em maior quantidade, elas vão lesionar. Em uma situação normal, essas forças danificadoras elas são menores e elas são apenas o ácido gástrico e as enzimas pépticas. Mas se a gente tem um desequilíbrio, que pode ocorrer tanto por um aumento das forças danificadoras como por uma diminuição das forças protetoras, aí a gente vai ter o surgimento, a princípio, de gastrite, que pode evoluir para úlcera péptica, tá? Quais são esses fatores que vão causar lesão? O que nos interessa hoje, nós vamos discutir dois. O H. pylori, que a gente já conversou sobre a patogenicidade dele, e os DAINES, que também podemos chamar de AINES, são os anti-inflamatórios não esteroidais. A gente tem outros fatores também que não vamos discutir hoje, tá? Porque não está nos objetivos do módulo. Se a gente tem um aumento desses fatores que causam lesão, a gente vai ter um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, a princípio, vai gerar uma inflamação aguda. Mas se a gente tem uma persistência dessa agressão, aí a gente vai evoluir para uma inflamação crônica e até mesmo para uma úlcera. Nesse caso, a gente também pode ter uma diminuição dos fatores de proteção, que pode acontecer por isquemia, por choque, e aí nesse caso a circulação não fica normal, então a gente não tem a eliminação daquelas substâncias tóxicas. Esvaziamento gástrico atrasado, vai fazer com que o ácido fique mais tempo ali. E fatores do hospedeiro também podem contribuir, tá? Como o estresse, que vai aumentar o ácido e tudo mais. Tudo isso vai levar ao surgimento da úlcera. A úlcera, histologicamente, quando a gente fala a respeito do histopatológico, ela vai ter algumas camadas. Por cima, a gente vai ter a área de necrose, isso é bem lógico. É a área que está diretamente em contato com o ácido. Então, aquela área vai ser danificada e em cima a gente vai ter uma necrose. Embaixo da necrose, a gente tem um infiltrado inflamatório agudo, que vai ser purulento, então a gente vai ter muitos neutrófilos. Embaixo dessa área onde a gente tem os neutrófilos, a gente tem um tecido de granulação, que também pode ter inflamação crônica. Essa inflamação crônica faz sentido, porque os macrófagos da inflamação crônica vão convocar os fibroblastos para a próxima camada, que é a camada de fibrose, onde a gente vai ter fibroblastos depositando no tecido conjuntivo. Então, a gente observa que essa inflamação ela tem principalmente características de inflamação crônica, já que a gente já falou que na inflamação crônica a gente tem a coexistência do dano tecidual, resposta inflamatória e reparo. Então, é uma situação de inflamação crônica, tá? Embora a gente tenha um infiltrado inflamatório agudo, tá? No meio. Se, por um acaso, a gente tiver a cicatrização, a gente vai ver daqui a pouco, no final dessa aula, a respeito da cicatrização. Ela vai sempre acontecer da área inferior para a parte de cima, no sentido de que essa área de fibrose, de deposição de colágeno, ela vai subindo e substituindo aquela área lesionada. E a gente pode ter ou não a reepitelização. Se a gente tiver reepitelização, é o melhor. Porque o epitélio, se ele for restaurado, ele vai conferir novamente as características de proteção. Mas se isso não acontece, a gente não tem a proteção daquela região, tá? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre tudo isso que eu falei agora. Então, a úlcera péptica, ela vai estar intimamente relacionado com a gastrite provocada pelo Helicobacter pylori, o H. pylori. O Helicobacter pylori, ele é um fator comum da gastrite crônica, né? A infecção também ocasiona, além da úlcera péptica, que pode acontecer tanto no estômago como no duodeno, a gente também pode ter gastrite atrófica, linfoma, adenocarcinoma,
né? A inflamação aguda e o infiltrado linfóide com centros germinativos são altamente sugestivos da infecção. Então, se você encontra associação de uma inflamação aguda, que também vai ter inflamação crônica, né? E você tem um infiltrado linfóide, onde você tem tantos linfócitos acumulados que você pode ter centros germinativos, aí isso é característico dessa úlcera péptica, tá? Aqui tem um esquema que eu achei interessante para a gente discutir um pouquinho sobre a patogenicidade do H. pylori. Então, normalmente a gente tem o epitélio, que vai produzir muco, que vai proteger do ácido gástrico. A gente também tem tecido conjuntivo embaixo do epitélio, que é a lâmina própria, que vai ter vasos sanguíneos, né? Quando o H. pylori vem, o fato dele produzir a urease vai fazer com que a amônia neutralize o ácido. Mas ela fica aqui próxima. Lembra do feedback? O fato daqui ficar básico faz com que seja produzido mais ácido. E esse aumento da produção de ácido vai danificar o epitélio. Geralmente o dano nem acontece no estômago propriamente dito. O H. pylori está mais relacionado com a úlcera péptica no duodeno. Por quê? Porque aumenta a acidez e esse aumento da acidez vai fazer com que esse ácido chegue no duodeno, né, na porção inicial do intestino delgado. E ali naquela região não era para a gente ter mais um ambiente ácido, porque a gente tem a produção de bicarbonato, né? Lembra das glândulas de Brunner? Então tudo isso era para neutralizar o ácido, mas a gente acaba tendo tanto ácido que ele não consegue ser neutralizado. Além disso, o fato daquele ambiente ficar ácido faz com que o epitélio do duodeno sofra metaplasia. E essa metaplasia é uma metaplasia de mucosa gástrica. Então, o epitélio, que era de intestino, vira um epitélio semelhante ao epitélio gástrico, que vai produzir ácido também. Isso vai permitir que o H. pylori também colonize aquela região. Então, você observa que é uma série de eventos que vão piorando a situação, né? E o processo inflamatório também amplia o dano, né? Já quando a gente fala dos AINES, dos DAINES, a relação deles com a úlcera péptica vai ser porque eles vão inibir uma enzima chamada de ciclooxigenase. Em situações normais, a ciclooxigenase vai fazer com que surjam metabólitos do ácido araquidônico. E esses metabólitos, eles são responsáveis por acentuar a secreção de bicarbonato, por inibir a secreção de ácido, por promover a síntese de mucina, ou seja, de muco, e por aumentar a perfusão vascular da região. Então, quando a gente tem a inibição da COX, essas prostaglandinas, esses metabólitos, não são produzidos. E se a gente não tem a produção deles, a gente perde a proteção, entendeu? Então, é por isso que, geralmente, o surgimento da úlcera, ela vai acontecer pela associação. A pessoa já tinha H. pylori e aí, junto, está fazendo uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, que vão inibir a COX. Aí vai piorar ainda mais a situação. Vocês provavelmente estão estudando, né, também os corticoides. Os corticoides também vão ser danosos, né, já que eles vão inibir a enzima que está acima da ciclooxigenase, quando a gente está falando, né, dos metabólitos do ácido araquidônico. Agora, gente, eu vou usar essas duas imagens para a gente ter uma ideia do todo, tá? Então, do lado de cá, a gente tem a pangastrite. E o que acontece na pangastrite? Na pangastrite, o H. pylori ele vai estar infectando a maior parte do estômago, tá? Quando ele está infectando a maior parte do estômago, a gente vai ter grande parte do estômago sendo lesado pela bactéria. Então, a gente vai ter destruição direta lembra daquela toxina que a gente falou anteriormente? A KGA, ela vai pegar e vai causar lesão direta nas células. Essa lesão direta das células vai matar as células da mucosa. Além disso, como a H. pylori está em toda a região, a gente vai ter um aumento da produção de ácido, porque a gente vai ter inflamação, a gente vai ter uma diminuição da somatostatina, tudo indica que a gente tem uma diminuição de células D, e aí a gente já viu que as células D inibem as células G. Se a gente não tem uma inibição das células G, as células G produzem gastrina, a gente vai ter um aumento da gastrina.
Esse aumento da gastrina, a princípio, aumenta a produção de ácido. E esse aumento da produção de ácido vai lesar ainda mais a mucosa. Então, de acordo com o Bogliolo, tudo indica que a gente tem uma gastrite, uma pangastrite, muito mais por causa da destruição do epitélio e da proteção do muco e de outros fatores, né? Do que por uma ação dos fatores de dano. Então, é muito mais a pangastrite, muito mais um problema da perda da proteção do que do dano. Tanto é que a gente está falando com relação a H. pylori, mas grande parte das pangastrites não tem relação com a H. pylori. Mas quando tem relação com a H. pylori, aí é um H. pylori que tem a KGA. Por quê? Porque vai causar essa citotoxicidade, que vai matar as células produtoras de muco. A inflamação também vai diminuir a perfusão ali, e a gente viu que os vasos sanguíneos, eles retiram as toxinas e também retiram o ácido que pode atravessar. Então, a princípio, a gente tem um aumento da secreção de ácido por todo o estômago, mas eventualmente a gente vai ter atrofia das células parietais, justamente por causa dessa destruição. E é por isso que, no final das contas, a gente pode ter uma hipossecreção de ácido. E aí, isso tudo pode levar ao surgimento de câncer e tudo mais. O câncer, ele geralmente, ele é... ou você tem câncer ou você tem úlcera, entendeu? Não quer dizer que a gente não pode ter os dois, mas geralmente a patogenia é diferente. Essa aqui geralmente é a patogenia que acaba dando câncer. Então vamos agora falar sobre a gastrite antral. A gastrite antral é a que está mais relacionada à úlcera. E o que a gente vai ter aqui? A gente, enquanto a pangastrite era, no final das contas, a gente tem uma hipossecreção de ácido. Na gastrite antral, a gente vai ter uma hipersecreção de ácido. Observe que a H. pylori, ela vai ficar localizada nessa região. E a gente já viu que o H. pylori, ele vai pegar e vai deixar o ambiente mais alcalino, por causa daquela nuvem de amônio, lembra? O que vai aumentar a produção de ácido. A gente também vai ter inflamação. E a inflamação também pode diminuir a quantidade de somatostatina. Inclusive, o número de células vai ficar diminuído. E aí, de número de células D, tá? Com a diminuição da somatostatina, a gente tem um aumento da gastrina. Além disso, as células G, que são as células que produzem gastrina, elas emitem projeções para a superfície e elas também conseguem sentir o pH da luz. E quando a gente tem uma nuvem de amônia aqui dentro, o pH ele fica menos ácido. E a célula G consegue sentir esse aumento do pH, o que faz com que ela também produza mais gastrina, por causa do feedback, né? Isso tudo faz com que o ácido seja mais produzido nessa região aqui. Mas lembra a questão do dano, da lesão, da KGA? Vai acontecer mais aqui e não aqui. Aqui em cima. Como aqui em cima a gente não tem uma lesão direta, então a gente não vai ter a atrofia aí das células parietais e continua tendo a produção de ácido. Isso tudo vai fazer com que chegue mais ácido na região do duodeno, que vai ser justamente aonde vai surgir a úlcera. E aí vamos dar uma olhadinha então nessa imagem aqui, tá? O que a gente vai ter aqui? Aqui tem outros fatores que vão estar relacionados com a úlcera, mas o que nos importa é o H. pylori. Então, a gente vai ter o H. pylori, que vai fazer com que a gente tenha um aumento do HCl. Esse aumento do HCl vai fazer com que chegue mais ácido aqui. Esse local não estava preparado para a recepção desse ácido, o que vai causar a úlcera e também pode causar metaplasia. Essa metaplasia é aquela que eu falei, vai ser uma metaplasia de células do estômago no duodeno. Essas células também podem produzir ácido e aí elas também podem ser infectadas pelo H. pylori, tá? Além dessa úlcera que a gente vai ter aqui, a gente também vai ter um aumento do aceleração do esvaziamento, certo? Porque a gente tem dano nesse esfíncter. E aí o esvaziamento ele acaba acontecendo mais rápido, que vai fazer com que chegue mais ácido aqui. Deixa eu ver o que mais. A gente também pode ter um pouquinho de refluxo, né, do conteúdo, que vai lesionar mais as células daqui, dessa região. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É importante que a gente comente. Então, resumindo, de acordo com o Bogliolo, nesse tipo
de gastrite, de lesão, onde a gente vai ter uma úlcera duodenal, a gente tem uma maior relação do dano, certo? E aqui o problema maior vai ser na destruição da proteção, ok? Então aqui a gente vai ter mais úlceras gástricas, nesse aqui, e aqui úlceras duodenais. E as úlceras duodenais são as que estão mais relacionadas com H. pylori, tá? Certo, então agora vamos falar sobre características histopatológicas da úlcera péptica. Já falei para vocês que a gente vai ter a lesão na superfície, na primeira camada a gente vai ter um tecido necrótico, né? Isso aqui é uma foto distante, então a gente não vai conseguir ver claramente essas características, mas é interessante para você ter uma visão do todo. Depois a gente vai para as partes. Primeira camada vai ser de tecido necrótico, geralmente do tipo fibrinoide. Na segunda camada a gente vai ter um exudato inflamatório neutrofílico, ou seja, purulento. Na terceira camada, a gente vai ter tecidos de granulação, onde a gente também pode ter infiltrado inflamatório crônico inespecífico. E a gente vai ter também, na última camada, o tecido fibroso, que é a tentativa de reparo do organismo, ok? Então, aqui a gente vai ter as partes. Então, primeiro a gente vai ter o infiltrado inflamatório fibrinopurulento. Mas antes tem a camada de necrose, né? Só que a camada de necrose, ela acaba não sendo visualizada porque nessa lâmina, porque provavelmente ela deve ter sido removida durante a preparação da lâmina. Como ela é muito frágil, às vezes isso acontece. E aí não é possível ver aquela primeira área necrótica. Então, a gente tem o exudato fibrinopurulento, né, que a gente vê células neutrófilos, né, polimorfonucleares neutrófilos. Depois a gente tem o tecido de granulação, que é altamente vascularizado. Depois a gente tem o começo da cicatrização, onde a gente pode ter a área inflamatória crônica, que eu falei para vocês, né? Onde tem bastante macrófago, e esses macrófagos, linfócitos também estão ativando os macrófagos, eles vão ser responsáveis por convocar os fibroblastos, que vão aparecer na última camada e que vão ser responsáveis pela deposição do colágeno, para fazer com que a gente tenha essa área de fibrose. Agora a gente vai conversar a respeito das fases de cicatrização de feridas. Eu vou conversar muito resumidamente, vocês vão se aprofundar no livro por causa do tempo, senão essa aula vai ficar muito extensa. Então, a gente tem a homeostasia, né, que é o que está acontecendo normalmente, está tudo saudável, mas aí você tem uma agressão, uma lesão. E essa lesão, ela vai causar um dano que pode ou ser regenerado ou ser reparado. O que interessa para a gente agora é o reparo. Esse reparo pode acontecer por cicatrização, que é a deposição de tecido conjuntivo. E aí, com isso, a gente vai ter a cicatrização da ferida. Mas quando a gente tem a inflamação crônica nunca regenera. Aquela área vai ser substituída por tecido conjuntivo também, mas aí nós não vamos dar um nome de cicatrização, nós vamos dar um nome de fibrose, ok? E como é que acontecem as etapas da inflamação, as etapas da cicatrização das feridas? Primeiro a gente vai ter o processo de inflamação, já que a gente teve uma agressão, e ele vai ser muito importante, porque ele vai fazer a limpeza da região para preparar para o reparo. Depois a gente vai ter uma fase de proliferação, onde a gente vai ter muita angiogênese. Esses vasos sanguíneos eles são fundamentais, porque eles vão promover o metabolismo para que as células se multipliquem, para que as células consigam depositar colágeno. E por último, a gente tem a deposição de colágeno também, e a gente vai ter a maturação. Esse colágeno, que é um colágeno que não é muito resistente, vai ser substituído por um colágeno mais resistente, que aí esse aí vai ficar. E esse evento a gente chama de remodelação, tá? Aqui a gente vê que a gente pode ter dois tipos de feridas, de cicatrização de feridas. Algumas literaturas vão chamar de primeira intenção e segunda intenção. Na primeira intenção, é uma cicatrização onde a gente teve a união das bordas da ferida, por exemplo, por uma sutura. E aí, como a gente tem uma união, a gente tem uma otimização da reepitelização. Então, essa ferida, ela vai cicatrizar mais bonitinho. Já quando a gente tem a cicatrização de segunda intenção, a gente tem uma borda onde a gente não consegue, não pode unir, como por exemplo uma úlcera. Na úlcera você não pode fazer a união das bordas, e aí por isso você vai ter maior deposição de colágeno.
E aí a reepitelização ela é menor. Com a reepitelização menor, você vai ter uma cicatriz mais visível, tá? Então, um cirurgião que não deixa cicatriz é um cirurgião que sutura bem. Se sutura bem, une bem as bordas, e aí a reepitelização ela é otimizada em detrimento à deposição de colágeno. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. A pessoa se cortou em 24 horas após o corte. A primeira coisa que a gente vai ver é o coágulo, da coagulação normal. Se você tem dúvida de coagulação, dá uma estudada em hemostasia. A gente vai ter lá as etapas da coagulação: vasoconstricção, agregação plaquetária, deposição de fibrina, né, que é a coagulação para formar fibrina, e aí com isso a gente tem um tampão que tem o objetivo de conter a hemorragia. E aí, uma vez que a gente tampou a hemorragia, aí a gente vai ter o processo inflamatório, que vai fazer a limpeza daquela região e, eventualmente, a gente vai ter os neutrófilos, que a princípio vão ser da resposta inflamatória aguda, sendo substituídos pelos macrófagos. Esses macrófagos, eles são fundamentais, porque são eles que vão convocar os fibroblastos, que são as células que depositam colágeno. E aí, com isso, a gente vai ter a deposição de colágeno, para que a gente tenha a reparação ali daquela região. Paralelo a isso, a gente teve, enquanto está acontecendo essa deposição de colágeno, a gente está tendo uma reepitelização, que é nada mais nada menos do que a regeneração do epitélio, que vai se proliferando nas margens em direção sempre até fechar, né, a ferida. Já na cicatrização de segunda intenção, a gente tem os mesmos eventos, mas como a área era muito grande, aí você acaba tendo menos reepitelização e mais deposição de tecido conjuntivo. Lembrem que o epitélio ele é transparente, então o tecido conjuntivo ele fica bem marcado. E é por isso que a gente consegue ver a cicatriz, certo? Aqui a gente tem uma imagem histológica de uma ferida que ela deve ter, sei lá, uns 4 dias por aí, porque nessa imagem ela é muito boa, porque a gente consegue ver todos aqueles componentes, tá? Então, em cima a gente vê o coágulo, que tinha o objetivo de conter a hemorragia. Depois a gente tem o infiltrado inflamatório, que é agudo, então ele é neutrofílico, certo? Mas essas situações, dependendo do dia em que você olha a ferida, elas estão acontecendo paralelamente. Então, embaixo a gente já tem a angiogênese. O que é a angiogênese? É a convocação de células que vão formar novos vasos. É a formação de novos vasos. E ela vai ser muito importante, porque vai ser essa angiogênese, esses novos vasos que vão trazer sangue. Esse sangue vai trazer oxigênio, nutrientes, para que o metabolismo da próxima camada, da camada de fibroplasia, consiga acontecer. Então, essas células da próxima camada, os fibroblastos, eles vão ter que se proliferar. E essa proliferação, ela precisa de energia. E eles também vão ter que depositar colágeno. E aí, por isso que também a gente vai precisar de energia. Observem que a gente tem a angiogênese funcionando junto com a fibroplasia. Então, às vezes a gente consegue ter a camada separadinha, mas às vezes essas situações, esses eventos, eles acontecem simultaneamente no tecido, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma úlcera, né? E essa úlcera ela vai cicatrizar. Então, aqui é muito interessante porque a gente consegue ver as diferentes fases da cicatrização da úlcera. Aqui a gente tem uma úlcera logo no início, então você observa que as bordas estão abertas. O coágulo ele deve ter sido removido durante a preparação, porque não é tão comum a gente conseguir ver o coágulo bonitinho, geralmente ele é lavado durante a preparação da lâmina, certo? Mas aí você consegue ver a depressão da úlcera. Na próxima camada, você observa que já tem aí uma cicatrização e uma reepitelização. A reepitelização está acontecendo aqui em cima, né? E embaixo a gente tem o tecido de granulação, com bastante vasos novos, ó. Vasos neoformados, muitos vasos neoformados. E aqui do lado de cá a gente já teve a reepitelização, né? A gente pode ter ainda alguns vasinhos, pode ter ainda um restinho de resposta inflamatória. A reepitelização já aconteceu e aí a gente teve a cicatrização, tá? Na úlcera péptica, vou ter uma cicatrização bonitinha que nem a gente viu anteriormente? Não. Por quê? Porque um ambiente hostil produzido pelo ácido, ele nunca vai cessar.
Não dá para você tirar o ácido do seu estômago para que ele regenere, entendeu? Para que ele cicatrize bonitinho. Então é por isso que essa cicatrização, ela é um fenômeno muito discutido, tem vários artigos falando a respeito disso. E o que pode acontecer na prática? A gente pode ter a cicatrização completa da lesão e regeneração do epitélio, e isso pode ficar variando, porque como esse epitélio ele vai acabar não sendo epitélio muito espesso, dependendo do equilíbrio, do desequilíbrio, a gente pode ter de novo, né, o surgimento da úlcera naquela mesma região. Quando a gente fala da úlcera no estômago, ela geralmente ela é maior, então a cicatrização ela vai ter mais tecido conjuntivo e ela vai ser uma cicatriz mais retraída, né, com convergência das pregas, que vai dar um aspecto estrelado a ela. Já no duodeno, aí a gente tem uma cicatriz menor. Então, essa cicatriz menor vai ter uma depressãozinha, né, que também vai ter ali o tecido conjuntivo e tudo mais, tá? Então, é isso, gente, essa aula. Estudem. Não precisa estudar por esses 2 livros aqui, só botei porque eu peguei as imagens deles, tá? Mas estudem pelo Bogliolo e pelo Hobbes e Contran. Estudem tanto a parte de úlcera péptica, e aí para entender úlcera péptica você tem que entender um pouquinho da gastrite, tá certo? E estudem a parte de cicatrização das feridas, tá? Então é isso, tchau. Na aula a gente vai ver lâmina, vou mostrar lâminas para vocês.